especial para tratar desse assunto. Por essa razão, nós recebemos aqui o deputado federal Joaquim Passarinho, do PL do Pará, que deve ser o presidente dessa comissão, que eu lembro, será instalada amanhã na Câmara. Também com a gente, a advogada Rebeca Drummond, ex-presidente da Comissão de Direito Tributário da Ordem dos Advogados do Brasil, de Brasília, a quem eu agradeço demais pela participação. Eu lembro que a reforma tributária é o tema do nosso segundo debate de hoje no Prós e Contras. Quem tem razão? E você pode participar do Prós e Contras, nos acompanhe pelas redes sociais e eu sugiro que você entre agora no site da Jovem Pan, jovempan.com.br e vote na nossa enquete. A pergunta é a seguinte: você acha que há muitos impostos no Brasil? Sim ou não? Por gentileza, nos ajude a fazer o Prós e Contras de hoje. Entre e vote. Agora vamos seguir para o nosso debate. Quero mais uma vez agradecer a participação dos dois. Eu vou começar pelo deputado, viu, doutora? Vou pedir, por gentileza, que nós iniciemos com o nosso convidado, deputado Joaquim Passarinho, do PL, Partido Liberal do Pará. Deputado, essa reforma tributária é defendida desde a época da campanha presidencial. Jair Bolsonaro já falava disso. Depois, logo nos primeiros meses de sua gestão, o ministro da Economia falava sobre esse enrosco que é a situação tributária do Brasil. Por várias vezes, ele chegou a dizer que o Brasil era um manicômio tributário. Pois bem, o senhor deve presidir justamente essa comissão que será instalada amanhã, uma comissão especial para tratar da PEC de número 7 do ano de 2020, que prevê justamente a criação de 3 classes de impostos: sobre renda, consumo e propriedade. Eu gostaria que o senhor brevemente explicasse para a nossa audiência um pouco sobre esse texto, essa proposta, e de maneira prática, como facilitaria a vida de pessoas físicas e também das empresas. Bom, boa tarde a todos, inicialmente. Obrigado pelo convite. É um prazer falar aqui para a gente poder esclarecer um pouco a população. Como você falou, esse manicômio tributário que nós vivemos no Brasil, ninguém aguenta mais. Nós temos acompanhado, inclusive, muitos debates com empresários, empreendedores desse país, que sempre nos procuram falando que ele não sabe nem se ele consegue pagar corretamente. Chega ao final do ano, ele tenta pagar tudo e ele fica com medo ainda de ser auditado e ter que pagar multa, porque não sabe se o que ele pagou realmente é o correto, de tantas leis, de tantos tributos que existem. Então, uma simplificação, inicialmente, dessa carga tributária, eu acho que é o primeiro caminho que nós temos que procurar. Esta PEC 7, ela é de autoria do deputado Luiz Felipe Orliane Bragança, que propõe simplificar isso em 3 impostos. Um imposto nacional, um federal, um imposto estadual e outro municipal. Então, a ideia, inicialmente, era sempre de uma simplificação. É uma ideia que nós temos que discutir, porque o grande imbróglio, o grande entrave que eu vejo em toda a reforma tributária é que, se você não mudar a forma de arrecadação, não tem como ir à frente, em virtude de que todos querem ganhar mais com a reforma, e nós não podemos, como que todos vão ganhar mais se não aumentar a arrecadação? E nós não vamos aumentar a arrecadação aumentando impostos. Isso de jeito nenhum o Congresso aceita. Então, ou nós nos reinventamos, e a forma de arrecadação, para que a gente possa distribuir melhor esses impostos, e no caso também da PEC 45 e da 110, os entraves sempre são com os estados, né? Porque cada estado tem a sua percentual de ICMS, principalmente no ICMS, e toda vez que você chega, você não consegue unificar dentro do Estado na famosa guerra fiscal. Então, a ideia de amanhã o presidente Arthur colocar essa comissão para que a gente possa, através da PEC 07, também com as outras que estão em tramitação, o deputado Peternelli, general Peternelli também tem uma, simplificando. A ideia que nós vamos procurar sempre é, primeiro, simplificar, para que o cidadão saiba o que ele está gastando, como ele está gastando, o que ele está pagando, e esse imposto possa chegar mais rapidamente dentro da população que precisa. E o que é mais importante que eu vejo nessa PEC 07, que ela desonera a folha de pagamento. É um tema que nós temos debatido muito. Nós não podemos gerar 13 milhões de emprego onerando a folha de pagamento da forma que o Brasil onera. Nós não podemos pedir, cobrar imposto de quem emprega. Então, a ideia é que a gente possa desonerar a folha de pagamento
e poder fazer algo mais simples, mais ágil, mais efetivo para esse país. Cada informação compartilhada e opinião do deputado, eu identifiquei a doutora Rebeca anotando ali para fazer as suas considerações. Doutora Rebeca Drummond, eu lembro, ex-presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB de Brasília. Doutora, gostaria da sua avaliação em relação a essa PEC de número 7, qual é a sua avaliação? Poderia tornar o sistema tributário brasileiro mais eficiente, desonerando também empresas e melhorando as relações entre empresas e pessoas físicas? Gostaria de escutá-la, por gentileza. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a nossos telespectadores. Boa tarde, deputado Joaquim Passarinho. Uma honra estar aqui debatendo com o senhor esse tema tão importante e que não é novo. A reforma tributária, a gente vem discutindo desde a Constituição, então mal entrou a Constituição de 88, já ano seguinte já se discutia a reforma tributária, uma necessidade de simplificação, e o que temos até hoje, na verdade, foram alterações pontuais, que mais representaram remendos no nosso sistema tributário do que efetivamente algo que fosse para simplificar a vida do contribuinte. Né? Então, a reforma tributária, ela é necessária, a simplificação, ela é necessária, e uma das vertentes que também a gente deve se preocupar, e aí depende de qual tipo de política pública, né, que vai ser seguida, tanto pelo governo como o Poder Legislativo, é no sentido de se vamos ter somente uma simplificação, uma transparência do sistema, ou se também vamos nos preocupar com uma justiça fiscal, né? Utilizar o sistema tributário para traçar alguns objetivos, como tornar o sistema menos regressivo, que é o que a gente tem hoje. Nas palavras famosas do jurista Alfredo Augusto Becker, a gente tem, além do manicômio tributário, bem aqui lembrado, também o carnaval tributário. Né? Temos um verdadeiro carnaval tributário. E as reformas tributárias, a pauta da reforma tributária é muito bem-vinda. Daí, por exemplo, a discussão no âmbito de uma comissão, né, dedicada para isso, ela é importante, porque, via de regra, é onde vai se oportunizar o debate público, determinados estudos para saber o impacto, o real impacto. E a grande preocupação aqui é quanto ao aumento da carga tributária. O deputado Joaquim Passarinho bem trouxe esse ponto também. Esse é um ponto muito delicado de preocupação dos contribuintes, que as reformas até então postas em discussão, como a PEC 45, a PEC 110, por diversos, não só dos entes federativos, como Estado, município, mas também do lado do contribuinte, há um receio sobre esse real impacto dessa carga tributária. Sobretudo quando a gente fala ali da PEC 45, que é a PEC que está tramitando atualmente na Câmara dos Deputados. Então, todo esse debate em torno da reforma tributária leva em consideração essas várias vertentes, entre elas o aumento da carga tributária. A PEC 7, que estamos discutindo agora, né, que vamos ver amanhã a instalação dessa comissão, ela traz um ponto muito importante também e delicado de um ponto de vista que eu coloco aqui, no sentido de, à medida que você traz estados e municípios para também colocar as competências tributárias, um grande embate que foi das PECs 45 e a 110, você também tem que tomar cuidado, né, quando você possibilita que os tributos sejam instituídos, sejam de competência de cada um deles, nessas três bases, consumo, renda e patrimônio, deve haver um cuidado para que o sistema não torne menos simples, porque esse não é o intuito. Né? Então, diversos entes tributando sobre aquela mesma base. Isso é algo que tem que ser, com certeza, discutido, tem que ser averiguado, tem que ser estudado. E precisaríamos de um tempo hábil para tanto. Deputado Joaquim Passarinho, eu queria justamente trazer alguns elementos trazidos pela advogada Rebeca Drummond. Gostaria que o senhor comentasse, porque eu também cheguei a escutar alguns parlamentares ou mesmo especialistas na área tributária falando sobre essa possibilidade de criação de tributos nas esferas estaduais e também municipais, o que poderia gerar um efeito cascata de criação de impostos para complementar os impostos federais, o que poderia culminar justamente em um aumento da tributação. Então, seria, na verdade, uma reforma para prejudicar o modelo atual. Gostaria da sua avaliação e seu comentário, por gentileza. Eu acho que a doutora tem toda a razão quando nós temos que ter a preocupação. Não é? Qualquer legislação que a gente faça sobre isso,
eu vou lembrar que, como ela falou mesmo, nós estamos discutindo isso desde 88. Né? Na Constituinte de 88 já se falava na necessidade de uma reforma, para isso não ficar igual à reforma da Previdência, 20, 30 anos debatendo, né? Quando a gente consegue fazer a reforma, nós talvez já esteja precisando de mais uma. Então a ideia é que a gente possa realmente entrar nesse debate. O que eu vejo da grande vantagem é você dividir isso em três impostos, o federal, o estadual e o municipal. O que o 45 e 110 sempre se complicam, na minha opinião, é quando ela tenta jogar isso tudo no imposto que o governo federal arrecade e redistribua isso. Isso sempre vai dar sempre um problema. Então, na hora que você tenta, na simplificação, definir o que é imposto estadual, o que é federal e o que é municipal, eu acho que a PEC tem essa vantagem. Agora, o efeito cascata tem que ser evitado. Nós temos que cercar de toda maneira para que aquele mesmo empresário, aquela mesma mercadoria, aquela mesma atividade econômica não seja tributado pelas três esferas. Então, essa que é a grande problema, é o grande tema que nós vamos ter que debater e ver uma perspectiva de arrecadação. Volto a dizer, o grande problema é que todos querem reforma tributária, os três entes querem, mas os três entes querem ganhar mais. Né? Então, nós não temos como fazer isso sem alargar a base. Já que nós não vamos aumentar a carga tributária, só tem uma maneira, alargar a base de contribuição. Então, acho que essa é a maneira que a PEC tem e podemos, num debate, logicamente, é apenas uma proposta apresentada, por isso que a comissão se instala amanhã, para que a gente possa ouvir especialistas, ouvir o governo, ouvir a economia, ouvir todos aqueles que estão debatendo há 20, 30 anos essa reforma, para que a gente possa, de uma maneira mais simples, volto a dizer, o que eu sempre ouvi da classe empreendedora desse país. Nós queremos saber o que estamos pagando e como estamos pagando, e se realmente estamos pagando correto, porque nem isso nós conseguimos saber. Esse manicômio que é falado é verdade. Né? O empresário que quer pagar tudo, ele chega ao final do ano, ele tem dúvida, ele não tem a certeza se ele pagou corretamente, e isso mesmo com o escritório de contabilidade. Imagina um pequeno empresário, um pequeno empreendedor, um microempreendedor que não tem um escritório de contabilidade, que às vezes ele mesmo faz suas contas, esse que está perdido. Esse é que está perdido. O que ainda salva ele é o simples. Né? Mas aquele que ele sai do simples, ele entra ou no lucro presumido ou no lucro real, aí ele está quebrado, porque ele não consegue acompanhar a velocidade não só da nossa legislação, que é tão difícil de entender, e as normativas que a Receita inventa todo dia. A Receita faz mais de 3.000 normativas por ano aí, definindo novos padrões de arrecadação. Então, isso é um absurdo, nós precisamos ter uma segurança jurídica, uma calma, uma tranquilidade, para que quem quer empreender nesse país possa empreender com tranquilidade, sabendo o que vai pagar, sabendo o que deve e sabendo também que a Receita pode cobrar e até onde ela pode ir. Então, talvez o grande entrave, ou o grande debate dessa comissão vai ser justamente evitar esse efeito cascata, que a gente possa definir bem o que cada ente pode cobrar e até onde pode ir. A reforma tributária em debate com os nossos convidados, a advogada Rebeca Drummond, ex-presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB de Brasília, e também o deputado federal do PL do Pará, Joaquim Passarinho. Deputada, nos muitos debates realizados quando a senhora presidiu essa Comissão de Direito Tributário, a senhora, me perdoe, vou fazer uma correção, advogada e não deputada, um ato falho, viu, doutora? Mas quando a senhora presidiu a Comissão de Direito Tributário na OAB, certamente vocês realizaram muitos debates para tratar justamente da reforma tributária. Nesses encontros, quais eram os modelos mais sugeridos? E a senhora entende que esse modelo da PEC 7 ou mesmo da 110 também tem aquele PL de número, que eu não me lembro, acho que o 2337, que até prevê alteração na maneira de arrecadar o imposto de renda, enfim. Quais desses modelos foram mais elogiados nessas reuniões realizadas lá no OAB em Brasília? Daniel, ótimo ponto. A OAB ela é bem ativa, né, nessas preocupações, nos debates sobre tributação, de forma geral, e dentro da OAB-DF nós temos a comissão, da Comissão de Assuntos Tributários, que foi aqui eu presidi, né, fui vice-presidente, na verdade, mas também temos a Comissão da Reforma Tributária, que eu também acompanho ali como membro,
os debates, que são também todos nesse sentido de tentar achar o que pode ser melhor não só para os contribuintes, mas em termos de simplificação para todos, também de proteção ali para os entes federativos e da arrecadação, né? Olhamos o todo. E o que muito tem, na verdade, assim, difícil falar uma proposta que seja a perfeita. Um ponto em comum que se tem é a ausência, uma carência de mais estudos para entender realmente o que há de impacto, como eu falei aqui antes, da carga tributária, e como vai ser essa transição de regimes, né? Como vai ser a alíquota que vai incidir, o que vai ser pago de fato ali com cada simplificação, unificação de tributos. Mas, para além disso, a PEC 110, ela teve uma recepção, dentre a PEC, se comparada com a PEC 45, por exemplo, uma recepção um pouco mais aceitável, digamos. Por quê? Porque ela prevê a possibilidade de benefícios fiscais. E é um ponto de muito debate também, justamente porque na PEC 45, se olharmos para a PEC 45, ela é intolerante, vou utilizar essa expressão, mas para dizer que ela não aceita, exceto uma exceção específica, ela não aceita os benefícios fiscais. E há um entendimento hoje de que muitos benefícios fiscais, a forma com a qual são concedidos os benefícios, é de uma forma que traz alguns efeitos deletérios para o sistema arrecadatório, para o sistema tributário. Né? E a 110, a PEC 110, a PEC que hoje tramita no Senado, ela não é tão veemente assim quanto essa a possibilidade de concessão de benefícios fiscais. Ela prevê, sim, essa possibilidade. E isso agrada muitos setores, porque a gente sempre, quando fala em benefícios fiscais, ele não pode ser, de pronto, um vilão. Ele, de fato, tem algumas inconsistências hoje no nosso sistema, mas dado a nossa complicação, a esse carnaval tributário que aqui estamos falando. O benefício fiscal, ele tem um efeito, pode ter um efeito, ele é utilizado em outras nações também, para incentivar, dar um tratamento diferenciado e incentivar determinados desenvolvimento em determinadas regiões, incentivar o crescimento econômico e das indústrias. Então, ele tem essa vertente, mas é preciso que a gente, da outra ponta, olhe se eles, de fato, estão sendo concedidos de uma forma que foi pela qual eles foram criados. A intenção pela que foi concedida, aquele benefício fiscal, se no fim do dia, se do outro lado da ponta, ele de fato está sendo realmente benéfico à sociedade. A advogada Rebeca Drummond e também o deputado federal Joaquim Passarinho, eu peço a atenção de vocês, porque a nossa equipe foi às ruas justamente para saber a opinião das pessoas. O que elas acham dos impostos e também do sistema tributário aqui no Brasil. Acompanhem. E aí? Bastante. Eu tenho uma pequena empresa e para essa empresa crescer é bem difícil, porque os encargos trabalhistas dificultam bastante assim a vida. Acredito que sim, principalmente na área da empresa, né? Uhum. É muito complicado. Por que você diria isso? Porque acaba levando boa parte dos lucros da empresa, né? Muito, na verdade, né? Demais. A gente só paga imposto. Eu mesmo paguei R$170 dia 5 e agora dia 20 cobraram mais R$200 de imposto. Eu acho que sim. Em tudo, né? Em todas as frentes. Muitos impostos. Eu tenho um automóvel e agora sim, eu tô sentindo bem pesado os impostos. Com certeza, em tudo, né? No supermercado, em tudo. Tem muito imposto. Olha, tem um pouco de tudo, né? Tem principalmente, a gente vai falar agora bastante de combustível, mas geral, as empresas também têm muito imposto. Eu acho que boa parte já sai do próprio salário do trabalhador, né? Demais. Em todos os produtos e serviços, em tudo, indiscriminadamente, é demais. E principalmente também na renda, né? Pois é, as pessoas todas entendem justamente que no Brasil há muito imposto, paga-se demais e não necessariamente o governo, também os órgãos públicos acabam retornando para a gente aquilo que se paga nos impostos. Então vamos para as considerações finais dos nossos convidados.
Deputado, eu gostaria que rapidamente, em 1 minuto, o senhor nos dissesse quais são os próximos passos dessa tramitação do texto da PEC de número 7. Tem a instalação da comissão, o senhor deve ser formalizado o presidente e, a partir daí, o que a gente pode esperar? Em 1 minuto, por gentileza. Bom, muito obrigado pela participação, doutora Rebeca também, e dizer que nós estamos justamente imbuídos de fazer o melhor e o mais transparência possível. O que nós vamos fazer amanhã? A instalação da comissão, a escolha do relator e, logo em seguida, fazer um cronograma na próxima reunião e apresentar à sociedade de fazer audiências públicas, ouvir quem já tem uma experiência, ouvir a ordem, ouvir a todos que possam trazer contribuições e a gente possa apresentar o mais rápido possível um relatório a fim de poder modernizar e, principalmente, simplificar o sistema tributário brasileiro, que é uma loucura. Agora, doutora, de que maneira a OAB vai participar desse processo, contribuir, levar para os parlamentares um pouco das experiências adquiridas nesses fóruns e debates realizados na OAB? Em 1 minuto, por gentileza. Bom, Daniel, só aproveito para agradecer aqui o convite, uma honra novamente estar aqui ao lado do deputado Joaquim Passarinho, que vai presidir esses trabalhos, um trabalho muito importante, de suma importância, e que a sociedade tem o dever de acompanhar, né? Não deve ter só um interesse, mas como um dever de acompanhar, pois afeta todos nós. Não só empresas, pessoas jurídicas, mas também nós, pessoas, cidadãos, contribuintes, pessoas físicas. E a OAB, justamente, ela vai muito nessa linha, né? A OAB, ela é a casa do advogado, mas ela também representa a democracia. Ela também tem a sociedade ali dentro. Então, com certeza, a OAB, tanto em âmbito federal quanto em seus âmbitos estaduais, distritais, vão unir esforços, congregar esforços para não só acompanhar, mas propor também a contribuir com o debate propositivo. Muito obrigada. A reforma tributária em destaque nesse debate especial do Prós e Contras. Eu agradeço demais a participação da advogada Rebeca Drummond, ex-presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB de Brasília, e também do deputado federal do PL do Pará, Joaquim Passarinho. E desejo que vocês voltem muito mais vezes à Jovem Pan News.